Olá amigos, refazendo o vídeo, já que meu celular é um lixo, mesmo, mas enfim, isso não vem ao caso. Então, o que acontece é o seguinte, o comentarista, o jornalista Marco Antônio Villa, que trabalha para a Jovem Pan News, né, tem um canal no YouTube, disse que a Roraima em alguns estados não deveria existir. Mas vamos fazer uma introdução. Qual que é o contexto dessa fala? Como vocês sabem, Roraima está sofrendo uma intervenção federal. O Estado não está dando conta de algumas situações, de manter o Estado. Policiais estão sendo impedidos de trabalhar. Por quê? Policial militar e bombeiro não pode fazer greve pela Constituição. É anticonstitucional. Vocês lembram o caso do Cabo da Ciolo, que foi até detido? Ele não poderia fazer greve. Não pode. É vedado por lei. Tá. Então, as mães, esposas desses policiais estão o que? Cercando os quartéis, até os agentes penitenciários estão em greve. Isso é uma coisa muito ruim. Mas por que o Estado está o Roraima está nesse estado tão calamitoso? Como vocês sabem, o estado de Roraima está recebendo uma grande contingência de imigrantes venezuelanos. E muitos dizem, olha, crise, não é crise, não, é comunismo, é ditadura comunista, comunismo, tem que dizer as palavras certas, correto? Então eles estão fugindo do quê? Do comunismo, da perseguição, da fome, lá onde se come animais, né? Come gato, cachorro lá, virou alimento, tem pessoas comendo lixo lá. Então é uma situação infeliz. Então, o que acontece? Essas pessoas vieram para Roraima, não podem ir muito longe, elas vêm caminhando de Pacaraima até Boa Vista, para você ter uma ideia a situação de penúria dessas pessoas. E está trazendo muitos problemas sociais e econômicos para aquele estado. Ou seja, é um estado que não tem, não estava tendo problemas, já tinha seus problemas, aí tem que receber imigrantes. Então o Estado teve que arcar com esses imigrantes, ou seja, é um Estado que estava com os problemas, devia ter esses problemas já graças à crise econômica de quem? De quem? Do PT. Então, a governadora Sueli Campos, coitada, teve que arcar com coisas que não eram de responsabilidade dela, porque o governo federal jogou no colo o problema no Estado de Roraima. Aí veio aqueles problemas sociais, aquelas incidentes que houve em mortes. Aí as pessoas dizem, os roraimenses são fascistas. O Ciro Gomes diz que são fascistas. Ele, quando foi em Roraima, em Boa Vista, agrediu um repórter que o questionou e disse que tinha que ir para casa do Jucá, xingou a mãe dele, deu um empurrão, levou uma lavada, né? Então quem é o interventor federal? O interventor federal é o Antônio Denário, que foi eleito governador pelo estado, pelo PSL do Jair Bolsonaro. Então, até lá, a Sueli Campos foi afastada, coitada. Não deu conta. E eu acho que não foi culpa dela. Ela solicitou o fechamento da fronteira. Porque, poxa, como que vai fazer, cara? Poxa, é uma situação de caos. O estado de Roraima não tem culpa do que está acontecendo na Venezuela. Aí o senhor Marco Antônio Villa disse que o estado não deveria nem existir, que deveria o território de Rio Branco, foi território federal de Rio Branco até de 1943 até 1962, ele foi denominado assim. Em 1943, essa parte ele era pertencente ao estado do Amazonas, que já outrora fazia parte do território do Grão-Pará, território que para mim não sei determinar muito bem. E essa parte do Brasil que demarcou que a atual região de Roraima é do Brasil, quando o Brasil ainda nem era país independente, foi em 1750 pelo Tratado de Madrid. Então ele fala que economicamente não poderia ser um estado. Mas o Brasil, quando se tornou livre, virou um país
de Portugal em 1822, ele era economicamente viável. As 13 colônias que conseguiram a independência da Inglaterra em 1776, que virou os Estados Unidos futuramente, eram as províncias mais pobres do Império Britânico. Você sabe por que os Estados Unidos conseguiram a independência? A Revolução Americana conseguiu a independência da Inglaterra, do Reino Unido, porque o Reino Unido estava mais preocupado em culpar a Índia. A maioria dos seus soldados estavam na Índia. E aqueles territórios britânicos eram colônias pobres. Eles estavam, quer saber se vocês querem ser independentes? O problema é de vocês. O efetivo que foi para as Américas para sufocar aquela revolução foi um efetivo pequeno. Eles estavam mais preocupados na Índia. Poxa, as especiarias eram as maiores, era o que movia o mundo, era o petróleo da época, as especiarias, que incentivou a navegação. Então, eram pobres. Sabe que os primeiros colonos na América, eles estavam passando fome, se não fossem os índios. Eles iam padecer de fome. Para você ver a pobreza. Então, não, que Roraima não poderia ser estado porque economicamente nem viável é. Então, um idiota como esse, ó. E volta a questão, vamos sempre repetir, porque tem certas coisas que precisam ser ditas 300 vezes. Roraima nunca poderia ser um estado. Então, Roraima, que virou um estado pela Constituição de 88, em 1962 que ele ganhou o nome de Território Federal de Roraima, e virou um estado pela Constituição de 1988, há 30 anos atrás. Ou seja, Roraima e Amapá foram criadas nessa Constituição. E Fernando de Noronha foi incorporado ao estado de Pernambuco. Então ele fala que não, deveria ser continuar pelo Amazonas ainda. Tá. Não tem a mínima condição de ser um estado. Por quê? Porque lá não tem grandes indústrias igual São Paulo? É igual o Enzo. Cara, o Enzo ele tem orgulho de ser ignorante. Ele tenho orgulho. Ele só fica preditando coisas que todo mundo sabe que vai acontecer. Eu preditei, eu avisei. Eu não sei nem porque eu sou inscrito do canal do Enzo. Economicamente, politicamente, foi uma das heranças malditas da Assembleia Nacional Constituinte em 1987, 1988. E se continuasse como pertencente ao estado do Amazonas ou como território, e será que ia melhorar alguma coisa? O dinheiro, quem ia controlar ia ser quem? Brasília. Ia adiantar alguma coisa, senhor Marco Antônio Villa? Será que seria um estado mais rico assim? Ou não era para ninguém viver lá? Ah, pelo amor de Deus, tu é um imbecil. E a questão do Pará, que teve há 8 anos atrás um plebiscito para eles dividir o estado em 3. Poxa, você não acha que aquela população é um anseio daquela população? Não pode, porque você é pobre. 1988, que transformou os últimos territórios, né? Dos 3, um foi incorporado a Pernambuco, Fernando Noronha, e Amapá e Roraima viraram estados tal. Amapá não tem condições de se autogerir. Mas, olha, o problema desses estados não é questão de gerir por questão de arrecadação ou tudo mais. É porque esses lugares são impedidos de ter seu progresso pelo ativismo ambiental. Não pode ter nada lá. Não pode ter nada. É nada. É só as cidades, aí vive só pode ter só funcionalismo público e só. Não pode nem ter indústria lá, porque não deixam. É só para extrativismo, mandar os minérios para fora, o nióbio, né? Que lá tem. E o povo continua pobre. Mas não, a culpa é lá, porque lá existe. E Rondônia, então? Mas... Rondônia, você fala de Rondônia? Ô, senhor Marco Antônio Villa, lê esse livro. É o autor até esquerdista. Você sabe qual que foi o contexto que Rondônia existe? Hein? O senhor é um ignorante. Esse estado aqui, ele teve muitos contextos e vieram muitas pessoas do sul e sudeste que estavam marginalizadas. Você sabe por que vieram muitos paranaenses para esse estado?
Porque teve uma geada tão fodida no norte do Paraná que as pessoas iam passar fome. O que elas vieram para onde? Um dos maiores empresários do metacapitalista, né? Que é o criador da União Cascavel, o Assis Gurgitz. Não é o Assir Gurgitz, não. É o pai dele, o Assis Gurgitz. Começou a fortuna dele trazendo gente para cá. Porque as pessoas estavam buscando oportunidades. Era a Marcha do Oeste. Que nem no século XIX nos Estados Unidos teve uma marcha para o Oeste, aqui também teve um século depois. Porque o senhor sabe qual que é o PIB de Rondônia? O senhor já pisou em Rondônia, nesses estados, para falar essas asneiras? É engraçado. Há alguns anos atrás, quando o Rafinha Bastos fez uma piada, que aqui só tem gente feia, nossa, teve uma comoção, nossa senhora, uma comoção enorme. Agora, para um imbecil desse falar que aqui não deveria nem existir, ninguém vai falar um periquitinho aqui. Só eu tô falando aqui que nem imbecil. Nem que a vacatuça, para usar uma expressão da criminosa Dilma Rousseff, que gostava de falecer na campanha em 2014. Criminosa, né? Esse cara, ele é famoso por bater no PT. Não é só porque ele bate no PT que ele tem razão. Tem muita gente que bate no PT, mas tem cada pensamentozinho. Você quer dizer só porque você critica o PT que você é de direita, por exemplo? Ou só porque você é de direita você tem razão? Se você fosse realmente se dizer de direita? Ah, pelo amor de Deus. Né? Não tem condições. Então o que vai acontecer? E esse senhor ainda deu entrevista com um banner atrás da campanha eleitoral dele. Ele nem sabe que agora primeiro foi governador eleito e é interventor. Portanto, não pode aparecer o nome dele atrás, isso está nas imagens, viu, quem nos ouve. E o partido dele e o número do partido. Ele não tem a mínima ideia do que... Se fosse alguém do PSDB, você não ia falar nada, né, do PT. República tal. E não vai resolver o problema de Roraima, nem com essa ficção de intervenção federal, e nem quando ele assume o governo a 1º de janeiro. A não ser com intervenção federal durante 4, 5, 6 anos, construindo as condições para que um dia Roraima possa ser efetivamente um estado. Mas por que isso acontece? Aí o senhor falou de Rondônia. Rondônia, você colocou Rondônia nesse balaio, né? O senhor colocou Rondônia. Se o senhor quisesse um dia ver esse livro, esse canal é pequenininho. Eu te envio esse livro, tá? Passa o seu endereço. Eu passo esse livro. Esse livro é muito bom, apesar que o ator é petista. Petista descarado. O Manuel Gomes, eu já olhei o face dele. É petista, disse que o impeachment da Dilma é um golpe. Então ele fala aqui da questão do índio e tal. Do índio, que realmente os índios são injustiçados. Tem o contexto histórico que dos bandeirantes, então é do Raposo Tavares. Tem um capítulo aqui que fala um povo e sua ingenuidade perdida, reflexão sobre os índios na história do Brasil. Realmente foi um massacre terrível. A gente tem que admitir isso, a gente não pode ser hipócrita. Então, ele até coloca quais são os povos indígenas de que estado. Muito interessante, ó. Tem uma tabela, apesar que deve estar um pouco desatualizada, ó, que fala das capitanias. Então ele fala da questão do Eldorado, que, poxa, as pessoas vieram para quê? Atrás de riquezas. Então, se fosse assim, acho que pela fala do senhor Marco Antônio Villa, a gente não deveria nem ter a independência do Brasil, e as 13 colônias da América não deveriam ter continuado como parte do Reino Unido, porque eram pobres. Se o Estado não pode se gerir, o que você pode dizer de estados antigos, como o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, em situação de penúria, por causa do roubo, a corrupção, a gastação? Então é muito triste ver alguém com influência como Marco Antônio Villa falar de um absurdo desse, que nós não deveríamos nem existir como Estado. Você sabe qual a movimentação financeira do estado de Rondônia com a agropecuária, a soja? Que aqui é corretor de exportação da soja no Mato Grosso até Porto Velho para mandar pelo Rio Madeira até Manaus, depois para subir consequente até Belém do Pará para exportação.
A carne de Rondônia é muito melhor que a carne aí do sul. Quando eu tava no Paraná, a carne é ruim, cara, a carne dura. Quando eu passei nos estados do Paraná, eram os bois magrinho, que o boi é gordo, meu amigo. Que o boi tem mais boi que gente, cara. Aqui, ó, a carne é uma delícia. Aqui os índios plantam café. Teve um café de indígena de Cacoal, foi premiado nacionalmente. Não é só cultura isso, contexto histórico. Aqui tem gente que quer crescer, senhor Marco Antônio Villa, e você fala que nós não deveríamos nem existir. E a luta das pessoas do oeste do Pará, que querem a luta pela criação do estado do Tapajós, que eles querem independência, porque é um estado gigantesco, controlado de Belém. E as pessoas, elas querem a emancipação política dela. Ela não pode nem existir, porque aí vai ser pobre. E as demarcações indígenas que impediram que o Estado de Roraima se desenvolvesse. Que aí o Bolsonaro foi tratado como criminoso quando elencou esses problemas, né? Então, acho que e a questão de continuar como território. Então, eu falo, o problema não é dinheirinho. O problema foi que a corrupção e a má gestão desses últimos anos. O governo do Halpe, que destruiu Rondônia, que faliu Beiron em 1995. A incompetência do senhor José de Abreu Bianco, que demitiu professores. Ninguém fala disso. A incompetência do PT no estado do Acre. Ninguém fala disso. Aí, cara, quem quebrou o Roraima foi a reserva Raposa Serra do Sol. Quebrou. Roraima foram 2 detalhes no comentário aqui no vídeo da Jovem Pan. Corrupção e incompetência. Aí o cara, se soubesse que o Vila ia comentar, não tinha assistido. Olha a asneira desse cara. Eu te mando esse livro aqui, tá? Você sabe que aqui a nosso símbolo em muitos é essa belezinha aqui? Porque aqui exportava borracha para a criação de pneus. Que até, nesse livro aqui fala até de Charles Goodyear, dono daquela marca de pneus famosos, pelo processo de vulcanização e tal da borracha. Sabe que muitas pessoas, ao invés de ir pela Segunda Guerra Mundial, pela FEB, vieram para aqui, para a Amazônia? E eles lutam para serem reconhecidos, senhor Marco Antônio Villa. Muitas pessoas aqui pegaram malária. Meus antepassados aqui pegaram malária. É foda, né? Aí até diminui até a participação da FEB. Esses esquerdistas, filhos da puta, fazem até pouco caso disso. Aí vem um filho da puta isentão desse e quer diminuir a nossa existência. Não deveria nem existir, deveria ser território. Imagine só, tudo sendo controlado por Brasília. Como você acha que ia ser o estado de Rondônia? Como você acha que ia ser a existência daqui? Só funcionário federal, né? Aí o cara, você é bem inteligente, não sente alguma solução em vez de falar asneiras, e Rondônia não é Roraima. Eu lembro que ele fez a confusão, ele disse que nem Roraima, nem Amapá, nem Rondônia não deveria nem existir. Aí mais uma vez, a demarcação da Raposa Serra do Sol foi o que acabou com o Estado. Mais uma vez que se comprova que política sem gestão e incompetência gera no caos. Aí, quando que vão acordar que o problema é a máquina do Estado inchada e muitos ganhando sem justificativa, que é um cabide de empregos? Aí não, tem que parar, aqui deveria ser mato, né? Nós deveríamos estar aí em São Paulo, enchendo São Paulo, né? É foda, cara. Aí, comentário aqui bastante interessante. Infelizmente, esses babacas não conhecem o estado de Roraima. Nunca foram em Roraima e chega a dar vergonha para ver esses caras falando essas babaquices. Concordo? Vocês são idiotas. Roraima é um dos estados mais ricos pelas riquezas minerais.
O que acontece? Que lá não deixam crescer. Lembra com a história do Alan dos Santos, que foi para o interior do Pará? Cara, os índios eles querem preservar sua cultura? Querem, mas eles querem viver com dignidade, eles querem ganhar dinheiro com a terra deles. Aqui em Rondônia, os índios cinta-largas querem minerar. Eles querem ser mineradores. Olha, não pode, que absurdo. O índio tem que ser índio, tem que fazer e pronto. Que isso, bicho? Ah, pelo amor de Deus, cara. Eles querem extrair as nossas riquezas. A gente quer ganhar dinheiro com o que a gente tem aqui. E não deixam. Ah, velho. Vai tomar no cu, Vila. Você é um imbecil mesmo. Aqui, ó. A pessoa. Eu moro no Amapá, que o Estado ainda está dando conta de assumir seus compromissos. Mas o que muita gente não sabe, depois que virar Estado, Roraima e Amapá não pode explorar nada por lei aqui. Aqui no Amapá, 80% do Estado deve ser preservado na área da Amazônia. Como se desenvolver assim sem poder explorar nada? A pessoa indagou. Nossa, cara. Ó. Se não poderia ser um estado, essas cidades provavelmente seriam aglutinadas a outro, o que resolveria chamar cidades deficitárias que de fato existe a outro estado. Entregar a Venezuela? Que ridículo! O professor Vila, com todo respeito, e todos os brasileiros que dizem se preocupar com o país, falam demais, fazem de menos e alguns até preferem que o Norte e o Nordeste se dane. É isso! Eles querem que aqui a gente se foda! Se foda! Se foda! Por que vocês vivem aí? As pessoas, muitas pessoas do Sul e Sudeste, muitas pessoas até do Nordeste, tem ar de deboche com as pessoas daqui. Ó, que levem então essa ideologia para casa e abandonem os filhos na rua quando eles adoecerem. Ignorância é uma desgraça, é que nem diz o professor Olavo de Carvalho. Quanto menos você conhece algo, mais do que você acha que tem direito de falar algo sobre. Será que um dia o senhor Marco Antônio Vila já pisou no Norte? Hein? O que se precisa são políticas bem planejadas, com corpo técnico competente, administração e vontade de crescer e empreender de uma população que mama no Estado e reclama de um país que não cresce. Qual a sua solução, Vila? Destruir o Estado ou deixar de ser Estado? Ah, pelo amor de Deus. Ó, Vila... outro comentário. Vila, você não conhece o governador eleito, não conhece nosso estado. Suas palavras são típicas de Ciro Gomes. Outro imbecil, ignorante, que é cheio de si, não sabe de porra nenhuma e queria ser nosso presidente. Aí fala que Bolsonaro é paga-pau dos Estados Unidos. Ciro Gomes é paga-pau da China. Ao invés de ele fazer isso aqui pra China, ele ia ficar de 4 pro Xi Jinping. Me come meu país, que eu sou paga-pau da China. Ah, velho, não tem como ficar puto com... Olha o outro falando besteira aqui. O Estado do Norte e Nordeste são mais atrasados que os piores DH do Brasil. São mesmo tempo os mais votos... mais votam PT. Opa. Aqui em Rondônia, todos os municípios votaram no Bolsonaro. Aqui não é esquerdista não, rapaz. Nordeste só vota no PT, não é porque eles são esquerdistas não. É porque o povo de lá é enganado pelo PT por causa do Bolsa Família. Ah, velho, eu só passei raiva fazendo esse vídeo. Não vai ter visualização. É foda fazer vídeo sobre polêmica, mas tem que... Velho, a gente tem que xingar esses caras. Esses caras são uns idiotas, uns imbecis, o problema do jornalismo, que nem diz o professor Olavo de Carvalho, não é porque eles são comunistas, porque eles são burros. Esse Marco Antônio Vila é um burro. O senhor Marco Antônio, o senhor burro. Até mais.